E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para falar do QQQI11, um ETF que foi listado aqui na nossa Bolsa Brasileira, que vai pagar dividendos, que replica outro ETF na Bolsa Norte-Americana. Pessoal, a gente não está acostumado com isso, um ETF que paga dividendos, né? Muita gente nem ouviu falar sobre isso, então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. Vou explicar exatamente o que esse ETF faz, quais são os riscos que ele tem, qual é a rentabilidade provável que ele vai entregar e também se vale a pena ou não, claro que na minha opinião. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, assim você ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. Galera, então para falar do QQQI11, a gente tem que falar também do QQQI, que é um ETF lá dos Estados Unidos, e também do QQQ, que também é um ETF lá dos Estados Unidos. O QQQI11, que é o ETF aqui no Brasil, vai replicar o QQQI lá fora. O QQQI, o que ele faz? Basicamente, ele investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq, ou seja, no Nasdaq 100, né, no índice Nasdaq 100, que basicamente a grande maioria são empresas de tecnologia, só que ele tem uma pequena diferença em relação ao QQQ. Ele usa derivativos, ou seja, o mercado aí de opções para poder rentabilizar mais a sua carteira, o seu portfólio. Então a diferença basicamente do QQQI para o QQQ é essa. O QQQI, ele utiliza a estratégia de derivativos para poder rentabilizar mais sua carteira. E o QQQI11, que é o que está listado aqui no Brasil, vai replicar esse, que é o QQQI lá fora, que se utiliza dessa estratégia de opções. Então, só para você ter uma ideia do quão interessante pode ser esse ETF, eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela o gráfico do QQQ, que é o ETF que foi originário, né, que originou tudo isso que a gente está conversando aqui. Para você ter uma ideia, né, desde novembro de 2012 até atualmente mais ou menos, o fundo teve uma rentabilidade muito boa, aí de mais ou menos 680%. Então por aí a gente consegue ver que valeu muito a pena sim você ter investido no QQQ durante esse período. Então muita gente está pensando assim, poxa, se valeu a pena investir no QQQ, também vai valer a pena investir no QQQI lá fora e também vai valer a pena investir no QQQI11 aqui no Brasil. Só que tem alguns prós e contras que você precisa entender. Então primeiro vamos falar dos prós. Tem alguns prós que muita gente gosta, eu particularmente não acho que é tão pró assim, mas embora eu não ache, eu vou falar aqui para vocês. Primeira coisa que muita gente está falando é que você consegue investir lá fora sem precisar ter uma conta, né, no exterior. Na minha opinião, isso não deveria ser uma desculpa, afinal hoje em dia é muito fácil, muito simples você abrir uma conta lá fora. Existem diversas corretoras que são ótimas, que são boas, que não cobram taxa, que tem sua interface em português. Então, na minha opinião, isso não é um pró. Não sei para você, mas para mim, como eu já tenho conta lá fora, eu acho muito simples investir. Eu não acho que isso deve ser levado em conta. Agora, um fator interessante que pode realmente mudar todo esse jogo, né? Mudar essa dinâmica que a gente conhece aqui na nossa bolsa de valores é o fato desse ETF pagar dividendos mensais, né? A possibilidade de pagar dividendos mensais. Isso, pessoal, a gente não está acostumado aqui no Brasil, né? Afinal, a gente está acostumado a investir em ETFs brasileiros que os dividendos que são provenientes, eles investem no próprio ETF. Então a gente não vê o dinheiro pingando na nossa conta. Isso, né, não necessariamente é um problema, mas que agora, tendo essa dinâmica de pagamentos de dividendos pelo QQQI11, vai ficar mais interessante. Então isso é um ponto positivo, sim. E outra coisa são em relação às vantagens tributárias, que não são muitas, mas que podem te beneficiar de certa forma. Se você investe em um ETF lá fora, seja no QQQ, seja no QQQI, qualquer um deles, você, ao receber os dividendos, você vai ter uma retenção direto na fonte de 30%. Já se você quiser vender esses ETFs, se você vender até 35 mil no mês, atualmente você não paga imposto, mesmo tendo lucro. 35 mil reais, tá? Não é dólares. Então, mesmo tendo lucro, você pode vender 35 mil reais no mês que não vai pagar imposto. Aqui no Brasil tem uma sistemática um pouco diferente. Em relação aos dividendos, eles não são tributados atualmente.
Mas se você vender, você não tem limite de isenção, ou seja, qualquer valor que você vender com lucro, você vai ter que pagar 15% ou 20%, dependendo se for swing trade ou day trade, respectivamente. E agora que a gente já falou aí dos prós e contras desse ETF, eu vou falar para vocês o QQQI 11 espera entregar de rentabilidade. Mais uma vez eu vou colocar aqui na tela para vocês o objetivo anual de distribuição de dividendos que o fundo espera fazer. E a gente vê aí que é de 12 a 15%. Ou seja, é uma distribuição muito generosa, muito boa. Claro que isso é um objetivo, não é certeza que isso vai acontecer. Então, talvez, mesmo tendo alguns contras, faz sentido sim investir nesse ETF. E depois, no final, também eu vou dar a minha opinião para vocês. Mas antes de falar dos riscos e também dar a minha opinião sobre esse ETF, eu quero mostrar para vocês um comparativo aí de rentabilidade do Nasdaq 100 com alguns outros indicadores, né, como por exemplo o Ibovespa, o S&P, o IFIX, o IDIV e o CDI. Claro que aqui a gente está fazendo algumas comparações que talvez não sejam muito justas, mas se a gente pegar a rentabilidade em si, por si só, a gente vê que o Nasdaq 100 ele teve uma excelente rentabilidade. Embora em alguns períodos a gente sabe que por ser a maioria empresas de tecnologia, ele sofre bastante. E por fim desse vídeo aqui, eu quero dizer que eu acho muito interessante sim o QQQI 11, porém, contudo, entretanto, eu acho que vale mais a pena você investir diretamente lá fora, seja no QQQ ou seja no QQQI, né? Claro que a gente está falando desses dois porque a gente está comparando com o QQQI 11, mas na minha opinião você precisa investir lá fora, embora seja uma porta de entrada interessante para que outros ETFs ou outros tipos aí de investimentos apareçam para a gente. Mas na minha opinião, né, pelo menos por agora, a não ser que realmente comece a fazer muito sentido, realmente esse ETF comece a pagar bastante, aí a gente muda de opinião. Mas por agora, como esse ETF começou recente na nossa bolsa, a gente não vê uma expectativa tão interessante assim por enquanto, já que os contras, na minha opinião, são muito mais do que os prós. Beleza? Então deixa sua opinião aqui no vídeo, claro que aqui a minha opinião apenas, quero ouvir a sua, quero saber o que você vai fazer, deixa aqui para mim nos comentários. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.